Amém, gente. Vamos voltar então com a nossa aula de número 2, Antropologia Bíblica. Estamos falando sobre a criação do homem, mostrando que uma das verdades mais estupendas da Bíblia é sobre a criação do homem, não é? A Bíblia deixa isso muito claro. Há coisas na Bíblia que estão obscuras de propósito, porque elas não afetam a nossa compreensão de Deus, muito menos a nossa compreensão do processo de salvação, de redenção. Então tem coisas na Bíblia que não tinha por que Deus explicar, né? E provavelmente a explicação talvez tornaria a situação ainda mais complicada do que manter a obscuridade como Deus decidiu manter, né? Quem eram os gigantes, de onde vieram, quem eram esses filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens, blá blá blá, essas coisas que a Bíblia não explicou de propósito. Mas a criação do homem é uma coisa que está muito explícita na Bíblia Sagrada, portanto não há razão para ter dúvida. A criação é relatada em dois textos distintos, em Gênesis 1, 26 e 27 e capítulo 2, versículo 7, depois versículos 21 ao 23. Essa duplicidade de relatos tem feito com que alguns teólogos questionem sua validade e veracidade. O que acontece? Olhem para mim aqui. A discussão toda em torno desses dois textos, principalmente a chamada alta crítica, apresenta o seguinte argumento: esses textos parecem ser relatos de dois autores diferentes, e eles foram incluídos no texto para tentar corroborar um com o outro, e eles não conseguiram, portanto criou-se uma discrepância entre os dois textos. A segunda crítica é que o primeiro texto fala da criação de uma raça, e o segundo texto fala da criação de Adão. Aí surgiu a teoria da raça pré-adâmica. Essa teoria surgiu a partir desta análise, ou desta crítica textual dos dois textos do Gênesis, do capítulo 1 e do capítulo 2. Então a coisa soa mais ou menos assim: antes de Deus criar Adão, você pode inclusive abrir o texto para poder você entender do que eu estou falando, que nem todo mundo sabe de cor. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? E Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes, blá blá blá. Ok. Aí quando chega no capítulo 2, versículos 7 e depois o 21, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pronto, é um texto que parece isolado no meio do relato. Aí vai para o verso 21, que diz assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então ele diz o seguinte: bom, no capítulo 1, o capítulo 1 relata a criação de macho e fêmea simultaneamente, tá? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, ok? Então eu estou apresentando para vocês o argumento da crítica dos dois textos, tá? Depois eu vou mostrar onde é que está a harmonia dos textos. Bom, a autocrítica diz que não, esses textos não batem um com o outro, esses textos são a junção de dois autores diferentes e o tiro saiu pela culatra. Esse é o argumento da autocrítica, tá? Mas existe uma outra crítica que apresenta esse argumento. Não, o que acontece é que antes de Deus criar Adão, Deus criou uma outra raça, é uma raça pré-adâmica, e essa raça foi
destruída com o passar do tempo, e Deus então criou Adão, e então começou a repopular a terra com essa nova raça, que é a raça adâmica. Tá? Daí então surgiu a teoria da raça pré-adâmica. Então, por exemplo, eles harmonizam algumas descobertas arqueológicas de fósseis pré-homo sapiens. Eles usam esse argumento. Não, esses fósseis que eles encontraram por aí, o homem de Neandertal, a Lucy, esses fósseis encontrados ao longo do tempo da raça pré-homo sapiens, que somos nós, não, essa é a raça pré-adâmica. Então eles justificam usando esse argumento, tá? Mas é um argumento especulativo, não há como provar isso biblicamente falando, não há. E outra coisa, e é também uma forma de dar moral para os evolucionistas. Qual é a verdade, então, dos fatos? Muito simples. Primeiro, você tem que entender literatura judaica. Nós falamos um pouco sobre isso em bibliologia, não sei se vocês lembram. Você precisa entender literatura judaica. O judeu, a cultura, você sabe que um povo, uma cultura, ou a cultura de um povo é profundamente afetada pela estrutura da língua. Porque a estrutura da língua determina como o povo pensa. Tá? Exemplo, nós, brasileiros, somos extremamente individualistas. Como que você chegou a essa descoberta, professor? Muito simples, basta você analisar a estrutura da língua. A nossa língua é extremamente individualista. Nós temos masculino e feminino para absolutamente tudo. Nós temos artigos definidos e indefinidos, masculinos e femininos para absolutamente tudo. Então isso determina como nós pensamos. Então nós somos individualistas. O americano é coletivista. O americano não é individualista, ele é coletivista. Como que eu sei? Analise a estrutura da língua. Os artigos são todos unissex. A estrutura da língua, quase toda a estrutura da língua é toda voltada para o fator igualitário masculino e feminino. Tá? A maioria das palavras singulares tem função de plural. Os coletivos, os adjetivos, né, principalmente os adjetivos coletivos, são todos singulares. O que significa que quando o americano fala, ele fala numa linguagem corporativa. Quando ele fala, you are great, ele pode estar falando, você é legal, vocês são bacanas, são legais. Ou seja, na cabeça dele não tem diferença, porque é uma mentalidade corporativa. Isso afeta o comportamento. Você vê que a nação é muito patriota, machucou um, machucou todos. Né? Um ataquezinho acolá, a nação toda se levanta, todo mundo se une. Qualquer coisa a nível de governo que o povo não gosta, o povo se une rapidamente e enfrenta. Agora, o brasileiro é individualista. O brasileiro, você já viu a dificuldade que é juntar brasileiro para um protesto, para um evento qualquer, para algo de caráter coletivo? É muito difícil. Mas as pessoas não entendem. Quando você olha pelo lado sociológico, você entende que isso tem a ver. Isso é demonstrado, melhor dizendo, através da estrutura linguística desse povo. Entendeu? Então, o que isso tem a ver com o judeu e o que nós estamos falando? É exatamente a forma como o judeu pensa. Tá? O judeu não é detalhista. O judeu, ele fala sempre numa linguagem de abrangência. O judeu encara a coisa de forma abrangente. Portanto, ele conta o tempo diferente de nós, ele conta números diferentes de nós, e ele conta eventos diferentes de nós, porque é a forma como ele enxerga as coisas. Exemplo, eu sei que você vai me pedir um exemplo, vamos lá então. Quem já ouviu falar nos 30 valentes de Davi? Já ouviram falar? Quantos eram os 30 valentes de Davi? Hã? Os 30 eram 3? Não, os 30 valentes de Davi, 30 eram quantos? 37. Não faz sentido.
Faz sentido, vou explicar por que faz sentido. Eu vou explicar por... aí tinha os 3 que destacaram dentre os 30 valentes de Davi. Mas os 30 valentes de Davi eram 37. Então por que a Bíblia chama de os 30 valentes de Davi? Porque enquanto não chegar a 40, são 30. O judeu enxerga assim. Entendeu? Então, por exemplo, de certa forma, a gente até capta alguma dessas coisas, tá? Quando a gente diz assim, aliás, o inglês é até mais direto, tá? Se eu quero dizer, por exemplo, que eu ainda não fiz 50, eu digo que I'm in my 40s. Tá? Significa que eu estou dizendo que eu estou com 40 e poucos. Tá? Eu estou nos meus 40s, né? Para não dizer, eu tenho 45, tantos meses. Não, I'm in my 40s. 40 e tal. Quando chegar em 50, I'm in my 50s. Mas o judeu, ele é muito mais corporativista e muito mais genérico na forma de se expressar. Tá? Um exemplo ou um outro exemplo, né? Não um exemplo, um outro exemplo, é quando você lê, por exemplo, o livro de Daniel, que inclusive a autocrítica durante muito tempo quis usar isto como um argumento de contradição. É que Daniel dá um período de tempo para o governo aliás, Daniel não, Esdras. Daniel e Esdras, no fim de Daniel e Esdras, porque eles falam do governo de Artaxerxes, e pela ótica judaica aparece uma numeração, e pela ótica babilônica ou persa aparece uma outra numeração. Aí parece que está havendo uma contradição. Mas o fato é que o babilônico contava o tempo, incluindo todo o período. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje à tarde. Então hoje é segunda-feira. Vou ficar aqui até amanhã e talvez durma, vou na quarta de manhã. Vamos dizer que eu durma e saia na quarta, vou embora na quarta-feira de manhã. Aí eu falo assim, eu estive 3 dias na Filadélfia. Por quê? Eu cheguei na segunda, fiquei terça e saí na quarta de manhã. Eu fiquei 72 horas na Filadélfia? Não. Mas eu estou mentindo se eu disser que eu fiquei 3 dias na Filadélfia? Não, porque tudo é uma questão da forma como se conta o tempo. Tá? Então o judeu, por exemplo, ele só conta o tempo quando o tempo está completo. Enquanto que o babilônio conta essas frações que nós contamos. Então quando ele conta a fração dele, ele conta aquilo como se fosse um tempo completo, enquanto que o judeu não completou o tempo ainda, ele não conta. Entendeu? Então não há contradição. Então, entender... Oi. O exemplo 6 seria a ressurreição de Jesus? A sepultamento e ressurreição de Jesus é um excelente exemplo. Dá de 3 dias, mas se for contar em nossos cálculos, não dá 72 horas. Não dá 72 horas, é exatamente isso. Exatamente isso, muito bem lembrado, exatamente isso. E as pessoas criam teorias em cima disso, especulações e tal, não é nada disso. É apenas a forma como eles contam o tempo. É só isso. Eles contam sempre generalizando o tempo. Sempre. Sendo assim, o que isso tem a ver com isso aqui, com Gênesis 1, 26, 2, 7 e 21 a 23? É a forma como eles contam os eventos, que eu posso até aplicar um pouco dentro da nossa cultura. É mais ou menos o seguinte: você pega um jornal, aliás, by the way, isso foi popularizado por causa dessas literaturas, desse novo meio de comunicação que surgiu há 2 séculos atrás, que são os periódicos. Que é uma forma de você dizer tudo numa frase, para depois você explicar o que você disse. Tá? Você pega o jornal, está escrito lá, ônibus tomba com 13 crianças. Um exemplo, né? Que exemplo terrível. Vamos dizer aqui, caminhão tomba com 45 vacas, melhor, né?
45 vacas, manchete. Ok. Aí você vai ler o artigo. João, tal, acordou de manhã para sair para trabalhar, tomou o seu café. Mas como assim? O cara ainda nem saiu de casa e o ônibus já tombou e o caminhão já tombou? Entendeu? Por quê? Porque a manchete diz, caminhão tomba na rodovia 365 com 45 bois. Quando eu vou ler o artigo, o cara ainda está em casa tomando café para sair para dirigir o caminhão. No artigo. Porque o artigo vai me contar como que aquele caminhão tombou. O caminhão vai tombar lá no final do artigo. Mas a manchete já está me dizendo que o caminhão já está tombado. Estão entendendo? Então, esse recurso que nós temos hoje nos nossos jornais, na verdade no mundo inteiro, isso aí não é oriundo da nossa forma de pensar, da nossa estrutura linguística. Isso é herdado. Mas na cultura judaica isso é comum. Comum. Você encontra isso em todos os lugares da Bíblia. Aqui está um exemplo. O que é o capítulo 1, versículo 26? É a manchete. Ó, Deus criou o homem macho e fêmea. Gostou, disse que é bom e tudo, ok. Maravilha. Então agora eu vou contar para você como que ele criou o homem macho e fêmea. Aí vem o capítulo 2. Estão entendendo? Aí o texto vai explicar como, não. Primeiro pegou pó, criou o homem da terra, criou o homem, blá, blá, blá. O homem ficou ali numa boa por uns dias, Deus achou que ele não estava bom ali sozinho, foi lá, pegou uma costela, botou ele para dormir, fez a mulher, Foi assim que ele criou aquele macho e fêmea que eu disse lá no versículo 26 do capítulo 1. Ou seja, é mais simples do que se pensa. Entendeu? Quando você analisa o texto considerando toda a estrutura cultural e linguística por detrás daquela literatura. Mas alguns críticos, o fato de nós termos hoje a Bíblia em português na nossa mão, nos dá um conforto muito grande poder ler as histórias em português. O que nós não podemos esquecer é que aquilo ali não foi escrito em português. E nem por brasileiros. Se nós pegarmos literatura aí do período do Império, literatura brasileira do período do Império, e a gente lê, já tem coisa que não faz sentido para a gente hoje. No nosso próprio país, a nossa própria cultura, diferença aí de 500 anos, você vai ler, algumas coisas não fazem sentido. E nós estamos falando só de 500 anos, agora você imagina literatura aí de 4, 5 mil anos, escrito por um povo completamente diferente de nós, numa língua completamente adversa e etc e tal. Então, é normal que haja algumas coisas que nós tenhamos que adequar para a nossa compreensão de acordo, ou uma adequação com o nosso mindset, com a nossa estrutura de raciocínio. Faz sentido o que eu estou falando? Então, essa crítica aqui, ela é facilmente rebatida, sem nenhuma dificuldade, tá? Nós temos aqui, no entanto, seguindo o plano do autor de Gênesis, nota-se que a segunda narração trata-se de uma descrição mais detalhada da criação. Então, não é nada além disto. 1:26 diz o que aconteceu, o 2, 7, 21 e 23 diz como aconteceu. Um diz o que aconteceu, o outro diz como aconteceu. É simples assim, tá? Para os cristãos convictos, pouco importa se a ciência afirma, em caráter científico bem fundamentado ou não, que a historicidade da Terra é bem maior do que a sustentada por alguns teólogos, visto que não viola o texto bíblico de maneira nenhuma. Então, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante, para a gente, inclusive, salvar a nossa saliva, porque enquanto alguns estão debatendo, não, a Terra tem isso, tem não sei quanto, tem tantos anos, 1000 anos, milhões de anos, fica num debate sem fruto. Não há fruto em debater a idade da Terra. Se Deus quisesse categoricamente nos dizer a idade da Terra, Ele teria dito. Ele não disse porque não é importante. Doesn't matter. Entende?
Então isso não é importante. Então aonde que deve estar o meu foco? Já que debater a idade da Terra, se há um gap em Gênesis 1, 2 ou não, e se a Terra tem literalmente 6.000 anos, ou um pouco mais, ou milhões de anos, já que isto não afeta a minha fé, a minha convicção de que Deus criou a Terra, Deus criou o planeta, e que Ele criou da forma como a Bíblia diz ali, principalmente no relato a partir do versículo 2 em diante, porque o versículo 1 diz que Ele criou, o versículo 2 em diante diz como Ele criou, ou como Ele organizou, né? Então, onde que deve estar o meu foco? O meu foco deve estar no relato revelado. As coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para nós e os nossos filhos. Amém? Então, é uma questão de colocar o foco no lugar certo. Para os cristãos convictos, pouco importa se a ciência afirma em caráter científico bem fundamentado ou não, que a historicidade da Terra é bem maior do que é sustentada por alguns teólogos. Para mim, faz a menor diferença. A Terra tem 65 milhões de anos. Ok, foi Deus que criou. Não, a Terra tem 6 mil anos. Ok, foi Deus que criou. Não, a Terra tem 15 milhões de anos. Ok, foi Deus que criou. Não interessa. Agora, a partir do momento em que começa o relato da criação, no versículo 2, daí para frente, por favor, não altere, que aí você se torna meu inimigo. Se você alterar o relato da criação, aí nós rompemos. Né? É assim que você deve ser. Você deve ter esse grau de convicção. Eu não estou carente de amizade. Ah, não posso magoar, ele é muito meu amigo. Não, eu não estou carente de amizade. Não. Eu estou muito bem, obrigado. Agora, você quer ser meu amigo? Você quer ter parte no meu ciclo de relacionamento? Ok, não altere o relato da criação do versículo 2 para frente. Não insira nada e não tire nada, porque eu acredito que aquilo ali é literalmente verdade. Daquele jeitinho que está escrito ali, amém ou não? Criação é o ato livre do Deus Trino, pelo qual, no princípio, para a sua glória, Ele fez, sem uso de matéria pré-existente, todo o universo visível e invisível. Lindo, né? Página 11. E o último parágrafo diz: criação pode ser compreendida como origem com desígnio, pois é impossível que o homem tenha capacidade de imaginar um ser pessoal como Criador, sem que o tenha conhecido como tal. Outro fato interessante é que na criação, Deus preocupou-se em formar todos os outros seres vivos, a fim de que o homem pudesse ter o ambiente perfeito para viver. Ou seja, tudo que era essencial para a existência do homem já havia sido criado por Deus. Seguindo este raciocínio, podemos ressaltar fatos ressaltados abaixo. Então nós temos: o homem foi criado diretamente por Deus, o homem foi criado em distinção das outras criaturas, o homem foi, letra C, o homem foi colocado numa posição exaltada. Então, só voltando um pouquinho antes, aqui onde diz que criação pode ser compreendida como origem com desígnio, é interessante até nós pelo menos grifar que, veja bem, quando eu digo que Deus é pleno, que Deus é perfeito, que Deus é pleno, autoexistente, eu estou dizendo que Deus é feliz sozinho. Feliz. Deus é resolvido. Deus não sente solidão, entendeu? Não, eu estou muito solitário. O que você acha, Espírito Santo? O que você acha, Yeshua, filho? Nós estamos muito solitários, né? Então vamos criar anjos e vamos criar homens. Não. Essa é a forma errada de olhar a coisa. Deus poderia até hoje estar tranquilinho lá, só Ele lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se divertindo pra caramba, que Deus é muito alegre. Podiam estar lá se divertindo, tranquilão, eternidade afora,
não teria problema nenhum, aborrecimento de espécie alguma, tudo jóia, tudo legal. Ok, então o que fez Deus dar a partida? Deus dar a partida, já que ele sempre existiu, por que um belo dia ele falou, you know what? Eu vou criar seres, vou criar o universo, vou criar matéria. O que foi que fez ele dar o start em Deus? A resposta está aqui nesse texto, tá? A criação pode ser compreendida como origem com desígnio. O que acontece? Vocês estão perdidos aí, que eu estou vendo vocês aí franzinho da testa? Página 11, último parágrafo. Criação pode ser compreendida como origem com desígnio. Está vendo aí? Aí ele explica que é impossível que o homem tenha capacidade de imaginar um ser pessoal como criador, sem que o tenha conhecido como tal. Então, primeiro vamos falar sobre origem com desígnio, que é o segredo do start. Tá? Deus fala assim, bom, vamos criar, está na hora. Está na hora, é agora, vamos criar agora, vamos criar primeiro seres espirituais, para nos conhecerem, para nos adorarem, para nos servirem, vamos criar, vamos. Aí ele cria miríades e miríades de anjos. Em seguida, agora vamos criar um universo físico. E vamos criar um planeta. Nesse planeta vamos colocar outros seres, só que agora seres físicos, compostos de espírito e corpo, parecidos conosco. Vamos embora. O segredo está nessa palavra desígnio. Um Deus perfeito como esse, ele tinha e tem um desígnio. Dá uma olhada na trabalheira de Deus a partir do momento que Eva morde aquele fruto. Olha a trabalheira de Deus até chegar no arrebatamento da igreja, a redenção de Israel, e até que ele, novo céu e nova terra, ele reformule o céu e a terra, para que tudo então funcione para sempre, dentro do ideal que ele sempre idealizou. Tá? Para chegar lá, é necessário todo esse processo. Por que é necessário todo esse processo? Por causa de um pequeno detalhe, um pequeno detalhezinho no processo, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se ele criasse robozinhos, serizinhos com um dispositivozinho que virasse assim, pronto, só obedece, só obedece, só obedece, estava tudo tranquilo até hoje. Mas para ele, que é um ser moral, um ser moralmente reto e fiel, falou, já que vamos criar então seres completos, que possam tomar decisões por si mesmos. Pai, mas vai dar zebras, o senhor está vendo aí, dá uma olhadinha no futuro lá, vai dar. Eu sei que vai, mas eu me recuso a criar diferente, tem que ser seres independentes. Se eles quiserem ficar conosco e nos servir para sempre, eles terão direito, mas eles têm que ser independentes. Era por causa desta independência que nós estamos dando essa volta enorme para chegar no objetivo final, que é a raça redimida, novo céu e nova terra, e todo um ambiente de perfeição, onde Criador e criaturas viverão para sempre em harmonia, eternidade afora. Sem o livre-arbítrio não precisava dar essa volta toda. Entendeu? Não precisa. É mais ou menos o seguinte, você fala para o seu menininho, recolhe os brinquedos. Não vou recolher não, que não sei o que lá, está reclamando. Você vai pegar o quê? Vai torcer o braço dele, torcer o pescoço? Entendeu? Não, o que você vai fazer? Você corta uma volta, não é? Espera um pouquinho, vai lá, olha, vem cá, não sei o que e tal, blá, 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 e vai, até você convencer o menino a fazer o que é o correto. Você ensina a fazer o que é correto. Entendeu? Então esse exemplo é só para te mostrar que é muito diferente quando você está lidando. Agora, estão inventando aí agora os robôs, né, inteligentes, né, os human-like
robots, né? Os robôs que parecem humanos. Quando eles estiverem prontos, eles já estão, mas é muito caro, né? Quando eles estiverem aí, a custo básico aí que as famílias puderem comprar, você vai lá e compra 5. Uma para arrumar a casa, outra para lavar roupa, outra para cuidar da cozinha, eu não é? Você vai ter problema? Nunca. Nunca. Porque vai ter um chipzinho lá dentro que é só o chip da obediência. Entendeu? Tudo tranquilo, tudo de uma boa. Mas Deus não é assim. Deus criou seres moralmente independentes com a capacidade de decisão. Quem está entendendo até agora? Perguntas? O que eles estão querendo provar que nos outros planetas tem vida? Marte, Saturno, Netuno, e aí, só talvez tenha humanos, né? Estão querendo provar. Isso é uma consequência da teoria da evolução, uma consequência. E, de certa forma, uma forma que eles têm de reafirmarem aquilo que eles acreditam. Se a teoria da evolução fosse verdade, faria sentido procurar vida em outros planetas. Pode ter acontecido também em outros lugares, né? Então é isso que eles estão fazendo. Olha, está vendo? Nós acreditamos de tal forma que nós estamos procurando. E são bilhões e bilhões de dólares investidos. E a essas alturas eles não estão mais procurando mais seres inteligentes, ou árvores, ou animais. Eles estão procurando agora já bactérias. Bactérias. Então uma bactéria que se eles achassem ou se acharem, porque também isso não desmerece nem Deus nem a Bíblia, se eles acharam uma bactéria em Marte ou whatever, não faz a menor diferença para nós. Mas seres vivos inteligentes, ou animais com 8 pernas, ou árvores, isso eles nunca encontrarão, jamais encontrarão, jamais encontrarão. E olha que eu nem estou dizendo que Deus não tenha criado outras coisas por aí afora que nós não conhecemos. Eu não estou dizendo isso. Quem sou eu para dizer isto? O que eu estou dizendo é que, independente do que Deus tenha feito lá fora, não há meios de nós descobrirmos ou chegarmos lá. Não há meios. Essa evolução ateísta vem do ateu, né? Isso. E essa teoria, ela surgiu quando? Da evolução? Então, o pai desta teoria é o Charles Darwin, né? Ele escreveu um livro em 1856, chamado A Origem das Espécies. E ele fez uma pesquisa longa nas ilhas ali de Galápagos, e essa pesquisa gerou essa teoria, não é? Dizendo que não, o que aconteceu... Na verdade, a teoria de Darwin começou de uma forma até lúcida, porque ele fala sobre a adaptação das espécies. Ele começou analisando a adaptação das espécies. Tá? Ele descobriu, por exemplo, que lá nas ilhas de Galápagos tem um tipo de beija-flor idêntico a alguns beija-flores que ele havia estudado em outro lugar, se eu não me engano, acho que na América do Norte, ou algum lugar da Europa, eu não me lembro agora. Ele havia pesquisado num outro determinado lugar, seja Europa ou América do Norte, catalogou esses beija-flores. Quando chegou em Galápagos, ele viu os mesmos beija-flores em Galápagos, só que com uma diferença: o bico era maior. Aí ele foi querer entender por quê. O que ele descobriu? Ele descobriu que as flores da ilha, elas eram mais profundas, e que, portanto, o beija-flor com o bico original não alcançaria aquele néctar. Então, com o passar do tempo, pela própria necessidade e pelo esforço de alcançar aquele néctar, o bico foi alongando, até que eles alcançassem o néctarzinho lá no fundo da flor. Então, ele estava falando sobre a adaptação das espécies, o que é perfeitamente aceitável. Tá? A Bíblia fala das espécies. Deus criou espécies. Deus não criou cada tipo de cachorro que tem no mundo hoje. Não, Deus criou a espécie cachorro.
Agora, com o passar do tempo, eles foram se adaptando em lugares diferentes. Você pega um cachorro e sem pelo e leva ele para o Alasca, deixa ele lá 100 anos. 100 anos depois, pela própria necessidade de se proteger, aqueles que sobreviverem, que aí vem a seleção natural, que é a própria necessidade de sobrevivência da espécie. O que acontece? Os fracos vão morrendo e os que se adaptam vão sobrevivendo e se reproduzindo. Isso é perfeitamente lógico, faz sentido, não tem problema nenhum com isso. O problema começa quando o cara vai me dizer que o macaco virou homem, que o cara vai me dizer que um dinossauro virou baleia ou coisas dessa natureza. Aí já rompeu a amizade. Tá? A coisa é mais ou menos por aí. Então nós temos aqui, antes de nós terminarmos aqui por hoje, nós temos, o homem foi criado diretamente por Deus, então isso é importante, porque isso aqui quebra a teoria da evolução teísta, né, que é a outra. É aquele tipo de evolução aceitado por alguns teólogos. Não. O homem foi criado diretamente por Deus. Tá? Porque, veja bem, gente, nós não podemos negociar o que diz o texto bíblico, tá? Para você ser um cristão, você não pode jamais negociar o que diz o texto bíblico. O texto bíblico tem que sempre ter a última palavra. É o que nos caracteriza como cristãos. Então o texto diz o quê? Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou com as suas próprias mãos o pó. O texto não fala das mãos, mas diz que ele tomou do pó da terra. Então é uma inferência lógica, que ele tomou do pó da terra com as suas mãos e criou o homem. Tá? É isso que o texto diz? É, então foi isso que aconteceu. Tá bom? Você é criação direta de Deus. Número 2, o homem foi criado em distinção das outras criaturas. Aí vem a diferença gritante. Quem já ouviu falar na teoria da evolução do chamado elo perdido? O elo perdido é a conexão que falta na história da evolução do momento exato em que macaco virou homem. Então, eles vão juntando os fósseis, fóssil disso, fóssil daquilo, fóssil, de repente Homo sapiens. Ok, mas aonde que está o elo perdido? Aonde que tem a conexão? É o chamado elo perdido. Sabe por que eles nunca vão achar esse elo perdido? Porque ele não existe. Ele não existe. Aí o argumento deles é o seguinte: mas 98% do DNA do macaco é igual ao do homem. A diferença do DNA do homem para o do macaco é de 2%. Ok, mas nós estamos falando de 2% de trilhões e trilhões de células. Quanto que é 2% de trilhões e trilhões? Se você ganhar um prêmio de $1 trilhão, pode me dar só 2%. Eu fico bem, pode me dar só 2%. Então, 2% de trilhões e trilhões de células. Are you kidding me? E o cara ainda deve dizer: não, mas olha aí, a diferença é apenas de 2%. Meu irmão, você pega tem alguém aqui que mexe com computação? Você pega um código de computador, pega um programa de computador, pega o Microsoft Word, pega o Windows, tá? Com bilhões e bilhões de códigos. O Windows. Pega o Windows e tira 2% dos códigos do Windows e tenta rodar ele no seu computador. Está entendendo? A diferença entre o Microsoft Word e o Microsoft Excel é muito menor do que 2%, e são dois programas completamente diferentes. O que a Microsoft fez? É uma questão de inteligência de engenharia. Ok? Bom, eu tenho um programa aqui, deu um trabalhão danado, centenas de pessoas trabalhando naqueles códigos, para você poder abrir o computador, ter uma folhinha bonitinha, branca na sua tela, você clica com o mouse e começa escrevendo. Maravilha, parece que surgiu do nada, né? Aquilo ali levou anos e anos de centenas de programadores estudando uma forma de fazer aquilo aparecer na sua tela. Conseguiram, tá lá, ok. Aí alguém chega assim e fala: escuta,
Vamos fazer um programa também onde as pessoas possam fazer colunas, botar valores e tal. Vamos. Vamos começar do zero? Não, vamos pegar o código do Word, vamos ver até onde a gente pode usar esse código e nós vamos inserir a parte do código que nós precisamos para que o Excel se pareça com aquilo ali que ele é. Está entendendo? Ora, para que o projetista vai começar do zero? Joga aqui esse código então fora, vamos começar do zero aqui. Nunca! É uma questão de inteligência, de projeto. Então Deus, primeiro, Deus usou o sistema de DNA para todo tipo de ser vivo, porque o DNA é um sistema de código, que é outra coisa que alguns cientistas criacionistas provam. DNA é um código sofisticadíssimo. Não sei se vocês lembram, há, 3, 4 décadas atrás, quando decodificaram o genoma humano, pela primeira vez, o gozo e a alegria, porque foram décadas de trabalho, de estudo, décadas analisando trilhões de informações, todas corretas. Você vai no DNA daquele irmão ali, tira um bitzinho de informação, muda a cor do cabelo dele, muda o tamanho do corpo dele, o desenho, o formato, muda tudo. Entendeu? Então nós estamos falando de um sistema de codificação de altíssima complicação, que eles querem fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali foi tudo uma questão de acaso, que um belo dia essas células foram se juntando e se juntaram perfeitamente na ordem exata para poder formar o que hoje é o genoma, ou o DNA. Então por que todo ser vivo tem DNA? Porque é a forma de codificação que dá características ao ser vivo, está entendendo? Essa é a prova de que Deus fez. E letra B, que nós fomos criados com distinção das outras criaturas. Nós temos coisas, esses supostos 2% de diferença entre nós e os primatas, é que nos deu Beethoven, é que nos deu Mozart, é que nos deu Pablo Picasso, Albert Einstein, está entendendo? É que nos dá a capacidade de falar, de pensar, de escrever livros, bibliotecas e mais bibliotecas. Hein? Donald Trump. É. Lógico. Está entendendo? Dilma Rousseff. É. Entendeu? Gente, é uma coisa assim tão impressionante que não há como. Eu digo para vocês que chega a ser inclusive uma trama anti-Deus consciente. Vocês podem ter certeza que a maioria dos evolucionistas, eles conscientemente fazem isto para se opor a Deus, porque eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus criou o universo, mas eles se opõem a Deus porque eles são satanistas, porque eles estão aliados a Satanás. Então eles não estão fazendo isto porque eles têm dúvida, é porque eles têm certeza que eles estão fazendo isso, para se opor a Deus. Os valores gastos, né? Tem que ser de alguma rede. Exatamente, são fortunas. Amém? Bom, vamos parar por aqui, página 12, continuamos amanhã na página 13, e aí nós vamos ter um pouco mais de tempo, que não precisa montar tudo. Aí eu quero ver se eu passo para vocês algumas coisas, quero falar sobre o novo website. Vocês viram na página aqui, nós estamos fazendo algumas mudanças no seminário, porque desde que viramos college, então nós estamos sendo obrigados a atender a nos encaixar em algumas exigências, e nós estamos mudando inclusive o nosso website para ser um website mais moderno, ainda mais college-like website. Mas amanhã eu falo sobre isso, além das aulas em áudio, para você poder ouvir, não ter que ficar assistindo o vídeo, eu falo sobre isso amanhã. Tá bom?
Pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, obrigado a todos. Até amanhã, com a graça de Deus.